Mas vamos lá. Eu até entendo, cara, uma pessoa que ela é soberanista, calvinista, arminiano, quando ela tem uma visão de um reino onde você não encontra nações, aonde você não enxerga ali é, um reino milenar, uma série de coisas. Mas, e eu sei que você crê nisso, né? Ó, me deram alguma coisinha aqui, ó. Foi o Tiago, ó. Botou o coraçãozinho. É um presente. Não é nem aniversário, mas valeu, eu aceito. E aí é o seguinte, você crê nas nações, cara. Você é pós-tribulacionista, tu é da casa. Você é pós-tribulacionista, você crê no reino milenar, você crê nas nações. Então, eu quero entender, diferente do outro Tiago lá, que apostatou da fé, virou milenista. Ele tá chateado comigo quando falei com ele, né? Tô deixando ele lá no purgatório, até ele se arrepender, né? Então, Eu amo ele, ele é meu amigo. ele tá chateado quando eu não falei mais com ele. Mas claro que eu falo com ele. Se ele puxar assunto, eu vou falar, ué. Não tem nada disso, não. Então, olha só. Eu até entendo isso, né? Agora, como eu queria entender a sua mente, né? O seu raciocínio quando você aplica isso, esses dispositivos, essa estrutura do reino com Deus soberano. Como é que você. Claro que Deus é soberano, que a Bíblia diz que Deus é soberano, né? Agora, nessa soberania que é irreversível para o homem mudar a vontade de Deus. Como é que seria isso? Que é irreversível o homem mudar a vontade de Deus. Bom, eu creio que se há um convencimento da parte de Deus através do seu espírito, se há de fato a necessidade de ter um convencimento, é porque o homem tem vontade. Tá, então Por exemplo, aí parte de quem primeiro? parte de Deus. Então existe um homem que não faz a vontade de Deus, enquanto há um Deus que convence esse homem a fazer a sua vontade, digamos assim, por livre e espontânea. Pressão. Não pressão. É tipo livre e espontaneidade, digamos assim. Tá? Porque há um convite. Há um convite de Deus para o homem. E eu não consigo ver que esse convite seja um mero teatro. Porque se há o convite e Deus é soberano, esse convite do Deus que é soberano, no sentido de autocontrole dos seres humanos e a gente não tem nenhum tipo de escolha, se fosse dessa forma, seria um teatro. O convencimento de Deus. Por que Deus precisaria convencer se ele já faz do jeito que ele quer? Entendeu? Não existiria a necessidade de convencimento se o Deus hipercalvinista existisse. Entendi. Então, para você, não é que vamos colocar assim, né? Em outras palavras. Na prática, eu quero. Então, como já tem uma predisposição para querer, já vem o convencimento de Deus. Seria isso? Ou a pessoa não quer mesmo, ela não quer nada de Deus. E aí vem o Senhor e convence. Não, eu creio. Tu tá falando de uma pessoa que não está convertida, no É. caso? Não, eu acredito que existe a questão ali da graça comum, né? Então não é que o homem não existe nada do que ele faça que, tipo, Deus não aprove, entendeu? Existem, tipo, atitudes humanas que o próprio Deus colocou nesse ser humano que ele faz naturalmente. Por exemplo, tu pega assassinos no mundo aí que tiveram, pessoas que fizeram males pro mundo, como Pablo Escobar. Como é que Pablo Escobar amava o seu filho? Sendo que ele desgraçava o filho de várias famílias por causa
dos entorpecentes. Como é que ele amava o filho dele e fazia o mal para o filho dos outros? De onde Entendi. vinha esse amor que ele amava o filho dele? Então, não há um ser humano, na prática, eu tô falando na prática, que faça tudo o contrário que Deus queira. Então existe uma graça natural ali, né? Algo que se derrama sobre toda a humanidade. Agora, Ok. a questão da conversão, da eleição, aí eu já creio que nem tu. Que esse convencimento para você começar a praticar a sua vocação de sacerdócio aqui na Terra e o convite para o reinado de Deus, aí é a eleição. Aí a eleição, ok. Mas você diz que é soberanista e pensa um pouquinho diferente. Eu quero entrar nessa linha aí. Aonde nós pensamos diferente, então? Eu não sei. Eu não sei. Você acredita no livre-arbítrio? Acredito, só que não é um livre arbítrio, seria livre agência, não seria. É que é uma questão de nomenclatura, né? Você Então, acredita que o homem tem um poder, depois de ter recebido o Espírito, de negar o seu Criador? tu tá só me fazendo pergunta difícil hoje. Eu quero chegar a essa. Se você disser eu creio, aí você está crendo igual a mim. Aí a gente, né? Não, eu tô pensando nisso ultimamente, sobre se no final da história haverá pessoas que foram vocacionadas a ser reis e sacerdotes e não alcançaram esse objetivo. Eu creio que pode ser que sim, que tenha pessoas que não vão cumprir essa vocação. Então, perfeito. Então, é porque que acontece? Quando a pessoa ela entende do reino, entende as nações, é muito difícil ela manter esse discurso. Por que é difícil? Porque você vai encontrar textos como, por exemplo, o Espírito convencerá. Eu falei até ontem isso no debate, né? O Israel jogou esse texto: o Espírito convencerá da justiça, pecado e juízo. Eu falei, beleza, o Espírito vai convencer da justiça, pecado e juízo, mas ele não vai convencer você de não pecar, ele não vai convencer você de você temer o juízo, ele não vai convencer você de praticar 100% a justiça, ele vai te convencer de que isso existe. E a gente sabe que tem pessoas na igreja que, por exemplo, elas sabem que se a pessoa viver no pecado, no adultério, isso é injusto e isso vai condená-la no juízo. O Espírito convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Agora, praticar isso é outro papo. Tanto é que a pessoa fala, eu sei que eu estou errado, ora por mim, ou então eu estou errado mesmo, eu me viro no juízo. Já ouvi gente falar isso já. Depois eu me viro com Deus lá no Grande Trono Branco. Depois eu me viro com ele. Né? Então, eu creio que convencer da justiça, pecado e juízo não é convencer que ela pare de pecar, seja uma pessoa 100% justa e viva na plenitude, né, do conhecimento do juízo de Deus. Mas que ela é convencida de que existe o pecado, de que existe a justiça de Deus e que existe um juízo de Deus. Agora, entre ser convencido dessa verdade e viver essa verdade, é diferente. Eu estou plenamente convencido de que se eu tirar 0 na prova, eu vou ser reprovado. Agora, se eu vou estudar ou não, é outro papo. Mano, Não a é? questão é que ninguém vive isso de forma plena, né? Então, o convencimento, ele até pode ser de forma plena. Agora, o viver, ele não é de forma plena. A gente não Exatamente. consegue viver a vontade de Deus 100%. É Exatamente. um caminho de santificação onde pessoas estão mais avançadas e outras pessoas estão atrasadas, digamos assim, né? Não sei se você já sentiu isso, eu sinto várias vezes que parece que Deus tem preparado coisas para mim e eu não estou correspondendo àquilo que ele já está preparado, entendeu? Uhum. É só viver, mas você ainda não te colocou nesse lugar
onde Deus quer te usar, Deus quer fazer as coisas por você, por meio de você, como você sendo um instrumento dele naquilo que ele te vocacionou. Então, eu acredito que existe existe um paradoxo que eu ia falar para ti agora, na questão, Hum. que essa briga entre calvinismo e arminianismo que começou lá nos meados, um pouco depois da Reforma, é muito mais uma discussão filosófica do que uma discussão bíblica em si. Por quê? Porque eu já vi discussões, por exemplo, de será que Deus ele predestinou se quando eu acordar amanhã de manhã a primeira coisa que eu vou vestir vai ser um chinelo ou um tênis? Pois é. Isso é uma questão. A Bíblia a Bíblia só mostra aquilo que é importante. Exato. Isso E é a uma gente questão filosófica é de, filosófica. de teologia, mas não é uma questão bíblica em si, porque a questão da predestinação bíblica é muito mais numa questão soteriológica, não é nas questões da vida. É o que eu digo. Agora, se eu colocar chinelo ou tênis amanhã pela manhã vai interferir em alguma questão salvífica minha, alguma questão do plano divino, pode ser que Deus intervenha. Eu não tenho nenhum Não, problema eu quanto a isso. acredito eu acredito, Ezequiel, que Deus ele pode interferir sim. Você quer ver? Vamos usar dois exemplos, tá? O de Jonas. Deus foi lá e, você vai pregar lá em Nínive. Ah, não quero. Não, você vai pregar. E ele teve que ir. E ele foi, tá? Mas isso significa que, independente de qualquer coisa, ele iria ir? Ou seja, Deus ia ficar insistindo, aí ia para o segundo grande peixe, até para o jacaré, até ir para outro animal. Não. O profeta Ezequiel ele fala: se você for lá, se Deus te mandar avisar aquele povo que está em pecado, e você não avisar, o sangue daquele povo vai ir sobre o profeta. Então há possibilidade do profeta ser avisado e ele deixar de dar o aviso. Senão teria essa profecia, Ezequiel. Então, Deus mandou Jonas ir? Mandou. Ele insistiu? Insistiu até certo ponto. Se Jonas não obedece, ele obedeceu, não foi? Mas tudo que passa daqui é suposição. Né? Que a gente não sabe o que ia acontecer. Se Deus iria castigar, se Deus ia levantar outra pessoa, se Deus não ia levantar ninguém. Aí ninguém pode ficar sugestionando algo que a Bíblia não fala. O que a Bíblia fala é que se Deus enviar um profeta e o profeta não falar, Deus cobra do povo e Deus cobra o sangue daquele povo sobre o profeta. Só que Jonas resolveu ir. Então, tem casos em que o profeta não vai, simplesmente ele não vai. Né? Mas, graças a Deus, Jonas foi. Né? Então, a gente pega o exemplo, às vezes, de Jonas, e Deus ele intervém sim, né? Até onde ele achar que tem que intervir. Igual aconteceu lá com o povo de Israel, né? Aonde você vê Deus ele avisando ao povo, dando chance ao povo, falando com o povo para se arrepender, e o povo não se arrepende, o povo não quer se arrepender, a galera não está nem aí. Né? Continua vivendo pecado, é o que Paulo fala em Coríntios 10, né? Incredulidade, na prostituição, né? Na idolatria, né? E tudo mais. E aí o que Deus faz? Lá em Êxodo 32. Eu vou riscar do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Que Moisés foi interceder pelo povo. Aí que Moisés fala: Senhor, risca o meu nome. Não. O teu não. Eu vou riscar de todo aquele que peca contra mim. E aí Deus então diz: eu só vou ter misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Ou seja, de você eu vou ter misericórdia. Agora deles não. Né? Porque já encheu né, a taça do pecado. Então, aí entra naquele texto de Romanos 9, eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Há acaso injustiça da parte de Deus? Não, por quê? Porque Deus
deu muitas chances ao povo de Israel, até que Deus falou, a partir de agora eu não vou dar mais chance. Acabou. Acabaram as chances para vocês e eu não quero mais dar nenhum tipo de misericórdia para vocês. Acabou a misericórdia. Então Deus pode fazer isso. Deus pode dar chance, Deus pode intervir, Deus pode falar, mas chega um momento em que Deus diz assim, ó, chega, agora eu vou entregar vocês as suas próprias paixões. Existe uma questão que eu me pego pensando às vezes, porque isso a gente não pode ignorar de jeito nenhum, né? Por exemplo, para Deus, passado, presente e futuro é como se não existissem. Para Deus é tudo uma coisa, tudo é. E a gente não sabe como Deus intervém na história, sendo que para ele o tempo não existe. Uhum. Ele interviu tudo de uma vez só no tempo dele? Ou ele interviu paulatinamente? Não tem como saber. Como ele intervém? Eu já meditei um pouco nisso. O que eu penso é que, para nós, como é um paradoxo, a conta nunca vai fechar. É como se essa equação entre liberdade do homem, uma liberdade limitada, porque né, a gente não tem total liberdade, e a soberania de Deus fosse uma equação que só Deus sabe resolver. Que só Deus tem essa equação, a gente não tem essa equação. Então, quando a gente tenta colocar no caderno e resolver essa questão, a gente não consegue. Porque não fecha, a gente não tem a equação. Só ele tem. Então, o que eu não faço é dizer que porque existe soberania divina, não existe a liberdade humana. E vice-versa. Os dois existem, são duas pernas de uma coisa só que andam juntas, porém a gente não sabe como. Já deve ter acontecido contigo questões na tua vida que foi profetizado alguma coisa para ti e tu pensa, nossa, como isso vai acontecer comigo? E tu foi vivendo a tua vida, chegou lá no fim e aconteceu exatamente do jeito que foi te dito, mesmo tu não querendo fazer do jeito que te profetizaram. O que eu vejo aqui? Eu vejo que no andar da tua liberdade, a soberania de Deus foi se cumprindo. Isso é esquisito ao mesmo tempo, porém é impressionante. Como na nossa liberdade Deus consegue agir com a sua soberania. Eu não tenho audácia de dizer como essa equação fecha. Eu não consigo. É porque assim, Ezequiel, Deus tem um plano para todo mundo. Deus, no tocante às coisas macro da nossa vida, eu penso que ele tem total controle. Macro. Então, por exemplo, eu vou querer agora me mudar para, sei lá, Camboja. Se Deus não quiser, eu não vou. Né? Ah, mas eu vou para lá. Mas se Deus não quiser que eu vá, não existe livre-arbítrio no mundo que vai deixar eu ir. Né? Então não adianta. Assim é também com relação a alguém querer matar o outro. Se alguém tenta tirar a vida do outro, é porque Deus deu a permissão. Aí sim é o mistério de Deus. Porque Deus tem um propósito com cada um. Correto? Deus tem um propósito com cada um. Não existe um propósito que a gente conhece o plano todo. A gente não conhece o plano todo de tudo no mundo espiritual. Mas a gente tem umas ideias que a gente pode pensar. Então, assim, eu não posso chegar e dizer, eu vou comprar aquela companhia de avião porque eu quero. Eu não tenho condições nenhuma disso. Mas se Deus quiser, e se for promessa, ele vai fazer um milagre para ter um propósito diante disso, e aí eu vou conseguir. Então, nesses aspectos, Deus interage. Deus ele fala, por exemplo, as 12 tribos de Israel foram por um acaso? Foi Deus que escolheu. Não é? Então não foi por um acaso os 12 filhos, não foi por acaso Manassés e Efraim,
Não foi por um acaso o Benjamim. Não foi por um acaso que Judá vendeu, né, por moedas ali um José da vida para o Egito. Traiu a família, vendendo ele. E aí José também é traído, né? Então, assim, você vê muitos comportamentos no Antigo Testamento aonde Deus ele vai conduzindo a história de uma certa forma, mas isso não interfere nas coisas micros que eu tenho que tomar decisão. As 10 pragas foram bem pensadas. Pensadas por Moisés? Não, foi pensadas por Deus. O Mar Vermelho foi bem pensado por Moisés? Não, pensado por Deus. Sem Moisés saber, ele só estava fazendo as coisas que Deus estava querendo que ele fizesse. E nisso não tem um livre-arbítrio. Por quê? Porque nesse aspecto, de fato, é da vontade de Deus. Eu, no meu livre-arbítrio, nem eu nem você, eu não posso chegar e dizer, né, não vai acontecer a ressurreição. Não tem como. Isso está predestinado a acontecer. Isso vai acontecer. Porque é bíblico. Agora, tudo que acontece no tocante à salvação, soteriologia, aí nesse caso, Deus até pode mover os pauzinhos dele, como moveu com Paulo. Mas isso não significa que ele iria simplesmente chegar para Paulo e falar, está tudo certo, tudo resolvido. Então, eu também acredito nesse ponto, que Deus, quando ele quer montar uma história, como ele montou a história das 7 cabeças da besta, da estátua de Nabucodonosor, das nações, que a Bíblia fala em Deuteronômio que foi Deus que distribuiu as nações na terra. As nações não foram criadas por si só. Deus é que colocou cada nação no seu lugar. Assim como os idiomas lá de Babel, foi Deus quem deu o idioma para cada pessoa ali, para gerar na sua nação. Então, Deus foi quem colocou cada país no seu lugar. Deus é quem colocou até as divisões dos países no seu lugar. Deus é quem colocou aquele idioma daquele país naquele lugar. Não foi o homem que escolheu isso. Ainda que tenha um desbravador, os bandeirantes aqui no Brasil colônia, mas quem determinou os limites da terra foi Deus, como está escrito. Então, tudo que acontece hoje, os poderosos, os grandes, os reis, quem coloca no trono e quem tira do trono é Deus. Isso eu tenho a plena convicção. Então, nesses pontos assim, claro, a gente entende que Deus ele move os pauzinhos dele ali, como moveu com Isaac, quando escolheu Rebeca para ele, a mulher que ele já tinha destinado para Isaac. Perfeito. Agora, quando isso entra no campo da salvação, aí Deus ele apenas mostra o caminho, mas ele não chega e leva alguém para a salvação e leva alguém para a perdição, porque até a história da humanidade, Deus tem todo o direito de montar as peças que ele quer, colocar tudo do jeito que ele quer. A árvore ele coloca no jardim que ele quer, o Éden ele plantou no lugar que ele quis, Israel foi para a terra que Deus destinou para Israel, e por aí vai. Né? A Nova Jerusalém desce naquela parte ali onde tinha que descer. Deus escolheu o Monte Sião porque ele amou e simplesmente ele amou, e essas coisas realmente não têm explicação. O que a gente sabe é que ele monta um plano perfeito para tudo. Aliás, em Lamentações diz isso, né? Deus cria tudo bom e perfeito, o homem que estraga tudo. Né? E tu acredita que, tipo assim, existem algumas pessoas na questão soteriológica que não tinham escolha, por exemplo, Paulo? Não, Paulo tinha escolha, e ele fala isso, que ele tem escolha. Tanto é que ele fala que eu esmurro meu corpo, né, e reduzo a servidão para ver que se eu de alguma forma eu alcanço a ressurreição. Ou, se eu não misturei os textos, né, é para que, ganhando a muitos, eu não venha ser reprovado. Não, mas tem ele nessa aí que ele fala, acho que é Filipenses 2 ou Filipenses 3. Né, para que alcance a ressurreição dentre os mortos, não que eu já tenha alcançado, mas eu corro para aquilo que eu já fui alcançado. Exatamente. Aí no de Corinto ele fala, né, para que eu ganhando a muitos eu não venha ser reprovado.
né? É. Então ele Esse fala. texto aí tem calvinista que Então, esconde, né? tudo que fala reprovado, morte, eles vão atrelar uma morte física. Porque se Paulo coloca a possibilidade de ele ser reprovado, é porque ele entendia que ele poderia perder a fé no meio do caminho. Sim, tanto é que eu completei a carreira e guardei a fé. Né? Então ele que guardou a fé. Não é isso que Mas tá a gente lá. pode dizer que a gente recebe de Deus a fé, mas é a gente que guarda? Por isso que Paulo fala: desenvolvei a vossa fé, ou a vossa salvação. Então, sou eu que desenvolvo. Claro que tem uma ação de Deus, porque sem Jesus nada eu posso fazer. Jesus também está nessa, trabalhando É conosco. que fica nessa de monergismo ou sinergismo, né? Mas existe uma primeira ação de Deus e uma ação movida pelo homem constrangido por esse amor de Deus, né? Sim. O que acontece, Ezequiel? Existem pessoas que têm coração quebrantado. Tem coração quebrantado. E existem pessoas que, mesmo que Deus fale, ela pode perder o primeiro amor. Lembra lá de Éfeso? Lembra-te, pois, de onde caíste, volta ao primeiro amor, senão eu também te removerei a tua parte do candeeiro, ou seja, você não vai fazer mais parte da igreja. Eu te removo daqui, eu te tiro daqui. Eu vou remover o teu candeeiro. O candeeiro é a igreja. Ou seja, você não vai fazer mais parte do corpo de Cristo. E isso Paulo fala lá em Romanos 11. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus, a bondade para aquele que perseverar, né? E considerai, pois, também a severidade, porque também, se não perseverar, tu também serás cortado. O exemplo ali é de uma oliveira que está cheio de galhos, né? E vai ser cortado se não perseverar. E por isso que ele fala: considerai, pois, a bondade e a severidade. Então, o que acontece é que muitos calvinistas não consideram a severidade, só a bondade. Né? Mas tem que considerar a severidade também. Agora, como é que eu posso ser cortado da oliveira e fazer parte e continuar fazendo parte da oliveira? Se eu fui cortado? Engraçado que está em Romanos 9, né? 9, 10 e 11. 11. 11? Romanos 11. Como é que eu vou continuar fazendo parte da oliveira se eu fui cortado da oliveira? Né? Como é que lá em João 15 Jesus fala que aquela árvore, naquele galho que tiver em mim, se não permanecer em mim, também será cortado. Se não permanecer. Ou seja, eu estava nele, eu estava em Cristo. E não permaneci nele. E eu falei no debate com o Jael ontem, né? Aquela parábola dos talentos de Mateus 25. Que Deus foi dando cada um conforme a sua capacidade. Que foi interessante que o Walter falou assim: o homem não tem capacidade para nada. Aí eu falei: não, na parábola diz que Deus foi dando cada um a sua capacidade. Né? E aí, Deus foi dando o talento, cada um segundo a sua capacidade. Deus nem ia dar 5 talentos para alguém que não tem uma desenvoltura de fala. Então Deus foi dando o talento conforme a capacidade de cada um. E tinha uma pessoa que tinha uma única capacidade, mas era capaz. E aí ele recebeu um talento. E aí foi lá o Senhor, viajou. Quando ele voltou, ele cobrou do que deu 5, ele cobrou do que deu 3, 10, 5, 3 e 1, eu acho, né? E aí, quando ele chegou e cobrou do 1, esse Senhor falou: Senhor, eu peguei o seu talento e escondi, porque eu sei que o Senhor é um homem severo. Olha aí, ó. Considerar a bondade e severidade, que o Senhor colhe onde não planta, semeia onde o Senhor não espalha. Ou seja, porque isso é uma coisa que a gente tem que fazer, né? Aí Jesus falou para ele: se você sabe que eu sou um homem assim, que eu cobro mesmo, por que você, no mínimo, pegou o seu talento e deu para os banqueiros para você receber juros? Né? Aí ele: servo mau, inútil, né? Infiel, né? Você será lançado nas trevas exteriores, onde tem choro e ranger de dente. E aí pega o talento dele e dá para o que tem 10. Isso acontece na parábola das 10 minas também. Então, eu perguntaria:
Quem é aquela pessoa que recebeu um talento e Deus cobrou dele esse talento que deu para ele, e essa pessoa não desenvolveu o talento e foi lançado nas trevas exteriores onde tem choro e ranger de dente? Bom, o talento é do reino, né? Então, Não tem. O reino de Deus é semelhante a. Né? Então, aí pronto. Deus jamais que ia dar um talento para o Hitler, ele ia ficar cobrando dele esse talento. Né? Eu te dei um talento para você fazer o bem. Por que você não fez esse talento aí com o bem? O que aconteceu? Né? Ah, Senhor, não. Deus jamais vai cobrar uma coisa. Olha só, a quem muito é dado, muito se é cobrado. A quem pouco é dado, pouco é cobrado. E se Deus não dá nada, nada é cobrado. Para Deus cobrar, é porque ele deu alguma coisa. E talento é muito espiritual, é o reino de Deus. Não está falando ali de coisas, de dom de tocar piano, né? Dom. Se o primeiro talento tem a ver com dons espirituais, e tudo que nele está, é do primeiro ao último tem que ser a mesma coisa. Não pode chegar no último e mudar. Né? Então, Deus está dando talento para todos aqueles, né, que ele chama, e um não cumpriu, um não foi fiel, um não produziu absolutamente nada. E Deus cobrou dele, porque sabia que ele tinha capacidade para produzir esse dom espiritual que foi dado para ele. Só que ele não produziu. Né? Então, esse é um dos textos que mostra que a pessoa ela tem. Um outro texto que eu gosto também de usar, deixa eu pegar aqui, esse aqui também é legal. Ó. Esse aqui é Lucas 13. Lucas 13, 6. Olha aqui, ó. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não achando. E disse a vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele disse: Senhor, deixa este ano até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ficará, e se não der, depois a mandarás cortar. Olha que coisa, né? É a parábola da figueira infrutífera. Então está mostrando aqui que Deus dá tempo para que a pessoa ela dê fruto. Sim. E Deus vai lá ver se essa pessoa vai dar fruto ou não. Essa parábola nunca pode ser atrelada para um ímpio, por exemplo. Deixa o ímpio aí, se o ímpio der fruto. Deus falando isso? Deus não é presciente? Essa parábola está falando de Israel. Pois é, tá falando, mas não é só para Israel. É porque Israel são seres humanos que estão ali. Sim. Né? A gente fala Israel como nação, mas a gente está falando também de indivíduos. Não é? A gente está falando de indivíduos. Então, esse indivíduo que está aqui, Deus esperou fruto daqueles monte de indivíduos que estavam ali, e essas pessoas não produziram nada. Essas pessoas simplesmente, né, não produziram. Mas Deus esperou. Da mesma forma que você vai abrir aqui em Coríntios 10, e aí você vai ver, esse foi o texto que eu usei ontem também, que o povo que saiu do deserto, Deus diz, ó, eles estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, e na nuvem e no mar, e todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Todos. Esses aqui é o mesmo grupo que passou nos umbrais da porta o sangue do Cordeiro. E o sangue do Cordeiro é passar por cima, o sangue do Cordeiro é proteção, o sangue do Cordeiro é pacto.
É tudo isso. E esse é o mesmo povo que Deus se casou com ele lá no deserto, no Monte Horebe. E aí você vai lendo a continuidade do versículo, ao versículo 5. Mas Deus não se agradou da maior parte deles. Por isso foram prostrados no deserto, porque havia cobiça, idolatria, né? Prostituição. E o texto fala no versículo 8. E não nos prostituamos como alguns deles fizeram, e caíram. Num dia, 23.000 caíram. Aí no verso 12 ele diz, aquele, pois, que cuida... aliás, versículo 11. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estou escrito para aviso nosso. Aviso nosso. Para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida e está de pé, olhe para que não caia. Cair como? Como aquele povo do deserto, que foi liberto, que Deus chamou de meu povo, que se casou com ele, que fez o pacto do sangue lá no dia da Páscoa, que viveu um monte de pecado e caiu no deserto num só dia, 23.000. E aí Paulo fala, isso aqui é figura para nós. Isso aqui é um exemplo para nós, para que a gente tome cuidado, é um aviso para a gente. Aí ele fala, aquele que está de pé, cuide para que não caia, igual caiu o grupo de Coré, igual caiu esse pessoal num só dia, 23.000. O cair aqui tem que respeitar o contexto. Tem que respeitar o contexto. E o grupo de Coré não caiu salvo no abismo. E nesse pessoal aqui caiu salvo no abismo, não. Eles caíram como? Eles caíram condenados. Então, aquele que está de pé, cuide para que não caia, igual esse pessoal que estava lá. E tudo que aconteceu com eles serve como figuras para nós. Então, isso serve de aviso e alerta. Cuidado. Né? Então, é muito claro, né, para mim que esses textos tá mostrando que nós precisamos vigiar, por mais que eu já tenha o selo de Deus na minha vida. E quando um calvinista, não sei se usaram já esse argumento contigo, diz que essa aí é uma fé temporária que não tem a ver com a questão de eleição, que Deus já predestinou essas pessoas a terem essa fé temporária, uma fé não salvífica, e as pessoas caem porque Deus permitiu, e só chega no final com essa fé guardada o eleito. Com qual texto tu responde para refutar esse argumento? Vamos voltar para o Êxodo. Aí eu vou abrir aqui em Hebreus, no capítulo, deixa eu ver aqui, 10. Hebreus capítulo 10. Ele vai usar esse exemplo de novo, tá? Hebreus 10, cadê aqui? Deixa eu ver, tem o 10 e tem... deixa eu ver aqui, versículo 20, deixa eu ver aqui. Tem esse aqui do capítulo 12. Eu vou ler o 12, mas eu vou ler também o versículo 10, capítulo 10 aqui, Deixa eu ver. É que eu quero linkar uma coisa com a outra. Então eu vou ler a primeira do 12. É que eu quero linkar uma coisa com a outra. Tá? Olha só. Versículo, Hebreus 12, 25. Depois eu leio o 10. É que eu quero aproveitar que está na mente aqui o do Egito. Olha só. Vede que não rejeiteis. Hebreus 12, 25. Vede que não rejeiteis ao que fala. Porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, e o contexto aqui eu vou ler, está falando do grupo de Moisés, que os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus.
A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo, ainda uma vez como verei, não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra as mudanças das coisas móveis como coisas feitas para que as imóveis permaneçam. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Qual era o contexto aqui de Hebreus 10? Ele está falando do que aconteceu lá no deserto. Ele vai falar aqui, aí tem que ler tudo aqui, ó. Versículo 18. Porque não chegaste ao monte palpável, acesso em fogo e escuridão, e às trevas e a tempestade, e ao sonido da trombeta, e à voz das palavras, a qual os que ouviram pediram que se não falasse mais. Você se lembra desse texto? Porque não podiam suportar o que se lhe mandava. Se até o animal tocar o monte, será apedrejado ou passado com um dardo. E tão terrível era a visão que Moisés disse, estou todo assombrado e tremendo. Aí ele fala, mas nós chegamos ao Monte Sião, à cidade de Jerusalém, né? Por isso, vede, não rejeiteis ao que fala. Porque se aqueles no deserto não escaparam depois de tanta coisa que aconteceu, muito menos nós que recebemos o Espírito Santo. Porque eles não receberam o Espírito Santo. Eles apenas viram Deus agindo na vida de Moisés. E eles vendo Deus agindo na vida de Moisés, o que ele diz ali? Eles viram trombeta, relâmpago, vozes, sonido, palavras, e mesmo assim não escaparam. Quando pecaram, ele fala, se eles não escaparam, que não tinham o Espírito Santo, imagina nós que temos o Espírito Santo. Muito menos nós escaparemos. Está aqui, ó. Muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Ele não fala outros, ele fala nós. E aí eu vou ler aqui Hebreus 10, 26, que eu queria ler esse texto, ó. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Ou seja, se eu pecar voluntariamente, que significa que eu tenho poder de escolha, não é pecar aquele pecado que João fala, que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, nele não está a verdade. Mas é o pecado de pecar para a morte, apostatar da fé. Se eu deliberadamente agora falar assim, cara, eu vou lá no centro de Macumba e vou fazer a cabeça. Vou lá fazer um pacto com o diabo. Eu creio, Ezequiel, que meu nome na hora é arriscado do livro da vida, na hora. Depois de eu ter recebido o Espírito, depois de eu ter sido iluminado, ter provado da boa palavra, né, ser co-participante do Espírito Santo. E aí, se eu fizer isso, eu vou estar calcando o sangue de Cristo. Hebreus capítulo 6. E não tem aquele texto também, não sei se é Paulo que fala de rejeitarmos tão grande salvação. Tem um texto que fala isso também. Não rejeiteis, pois, tão grande salvação. Não rejeiteis. Tem a possibilidade. Tem a possibilidade, claro. Você vê lá a parábola das 10 virgens. Primeiro que chama de virgem. Segundo que diz que tem azeite. Ah, não, mas quem tinha azeite era as prudentes. Espera lá. As prudentes levaram um pote de azeite com elas. Mas a lamparina já estava acesa. E como que se acende a lamparina? Com azeite. Com azeite. E as 10 virgens tinham lamparinas acesas. Só que o azeite de uma acabou. Por quê? Porque apagou a lâmpada. E aí ela queria comprar mais azeite para poder acender a lâmpada. Só que já era tarde demais. Então, quer dizer, as 10 tinham totais condições de entrar. Só que uma foi imprudente e não buscou o Senhor, não se santificou, né? Agiu como maluca. Resultado, o azeite acabou
que Paulo fala, né? Não apagueis o espírito, o azeite apagou, e aí já era para ela. Não entrou. Sobre eleição, queria te perguntar um negócio. Tu crê que existe eleição para ser rei e sacerdote e existe eleição para ser nação e só? Só tem esses dois paradigmas. Não existe eleição para ir para o inferno. Não. O que Não. existe é a pessoa ela ser preparada de antemão para o inferno. Como é que é isso? Está lá em Romanos 9. Não Como que seria uma uma pessoa eleição, né? Não, vamos lá. Como que a pessoa ela é preparada de antemão para ir para o inferno? Deus, vamos usar Faraó como exemplo. Deus viu que Faraó iria endurecer o coração. Deus já sabia disso. Olha, ele vai endurecer o coração. E por 5 vezes ele negou liberar o povo do Egito. Por 5 vezes. O texto diz que Faraó endureceu o coração. E Faraó endureceu o coração 5 vezes. Na sexta vez, o que Deus fez? O próprio Deus endureceu o coração dele. Agora ele é um vaso preparado para a desonra. Mas ele foi preparado no tempo, na história, não antes da fundação do mundo. Exato, não é lá atrás. Essa preparação é para agora. Entendi. Ah, mas não tem profecia? Porque senão a pessoa não teria escolha, né? Aí, tipo assim, exato. É como Quando se fala fosse, que Deus preparou de antemão, calvinista. É como se a pessoa fosse calvinista ao contrário só. Quando fala que Deus preparou de antemão, não é que ele preparou de antemão na eternidade passada. Pessoal, esse aqui eu quero, não. É que Deus sabe que aquela pessoa ela vai. Igual Judas, cara. Deus já sabia que Judas iria trair. Não é que Deus chegou lá e vamos lá, Judas, trai ele, né? Vamos lá trair ele. Não. Deus já sabia que Judas iria trair. E aí Deus então começou a levantar profetas para falar sobre Judas. Aí quando Deus levanta profetas para falar sobre Judas, e aí essa é a grande confusão, que quando os apóstolos vão citar o texto, ele fala, para se cumprir o que estava escrito. Como que se Judas estivesse preso à profecia. Só que não, né? A profecia dada pelo profeta, a revelação dada por Deus, é porque a profecia ali, no caso, é baseada naquilo que Deus já tinha visto que ia acontecer. Então ele usou o profeta para testificar de que ele era o Messias, que iria ser traído. E claro, Judas iria cumprir sim uma profecia. Mas Judas não estava preso à profecia. Você está entendendo essa questão? Então vamos lá, vamos prática. Eu estou vendo que amanhã você vai, que daqui a um ano, eu vi que você escolheu voltar para o Brasil. Daqui a um ano. Então eu sei que Ezequiel daqui a um ano escolheu voltar para o Brasil. Aí eu vou e levanto o profeta amanhã. Eis que vos digo, assim diz o Senhor, tu, meu servo, vai voltar para o Brasil daqui a um ano. Você voltou por causa da profecia? Ou o profeta profetizou algo, não é, que eu já vi que iria acontecer? Deus já viu que iria acontecer. Preste atenção que agora aqui a gente está falando, eu acho que esse exemplo até não pega muito bem, não. Vou apertar a profecia. Deixa eu apertar a profecia, que esse exemplo que eu dei não falou de salvação. Quero falar de salvação. Vamos lá. Vamos supor, agora eu vou usar uma outra pessoa, que eu não quero que isso aconteça contigo, não. Que Beltrano dá um tiro na cabeça. Ah, quer saber? Não quero saber dessa vida aqui, não. Pô! Deu um tiro na cabeça. Aí Deus já sabe que ele fez isso pela sua livre e espontânea vontade. Deus já sabe disso. Porque Deus ele é o alfa e o ômega. Ele está lá atrás, ele não tem o tempo, ele tem o controle de tudo.
Aí Deus vai lá e levanta o profeta. Eis que vos digo, assim diz o Senhor, que a tua cova já está preparada. Você entendeu? O alerta? Mas isso vai acontecer porque a pessoa que deu um tiro, ela estava presa à profecia? Não. Deus apenas profetizou uma coisa ali que ele já sabia que iria acontecer. Deus sabia que Judas iria fazer aquilo por livre-arbítrio. Então Deus começou a levantar profeta, igual Deus sabia que Faraó iria endurecer o coração. Deus já avisou a Moisés que ele iria endurecer o coração. Deus já avisou. Então Deus levantou profetas avisando o que Judas iria fazer. Porque já estava escrito. Aliás, Deus já tinha visto o que Judas iria fazer e ratificou nos profetas o que Judas iria fazer. Você entendeu a questão? Eu gosto de usar a expressão que para Deus já tinha acontecido. Não, tudo bem, porque eu tô falando na nossa linguagem. Na nossa Porque para linguagem, que Deus, Deus ele, tudo Deus aconteceu. ele passeia lá e cá. Para ele não tem Isso. passado, nem presente e nem futuro. Mas para nós não. Então Para ele nós tá não. usando uma linguagem, né, que para a gente tem que acontecer. Porque se ele usar a linguagem dele, não vai dar certo. Então ele está usando uma linguagem que é para o nosso tempo aqui. Não é Não, isso? é bem interessante essa questão, porque vou dar o exemplo de mim aqui. O Ezequiel de hoje, se vivesse há 10 anos atrás, não tomaria as decisões que tomou há 10 anos atrás. Então, é meio que a gente está preso às condições do tempo que a gente toma as nossas escolhas. Sim, exatamente. A gente não Né? é sempre a mesma pessoa. A gente vai tomando escolhas em, em personagens diferentes que nós vamos nos tornando, né? Pessoas diferentes. Sim, Mudando e andando. Trocando o pneu andando, né? sim, mas isso é normal. E é É, normal, né? Então, tipo, mas para Deus, ele. Por que que isso acontece da forma que tem que acontecer? Por isso que eu digo, é um paradoxo. E eu, particularmente, não consigo responder muita coisa. Não consigo. o Irineu de Leão ele fala diz uma frase interessante. Ele fala assim, ó. Por que Deus não condenou logo Satanás quando ele pecou? Estava tudo Exato. resolvido, né? Mas ele vai dizer o seguinte: ele vai falar uma série de coisas e no final vai encerrar com um versículo. Ele vai dizer que se ele elimina Satanás no início, a gente não poderia provar o nosso amor por Deus. Ele conclui aquele versículo de João, daquela mulher pecadora, que Jesus fala assim: a quem muito mais se perdoa, muito mais se ama. Então, eu não iria experimentar o perdão de Deus. Então, por que eu vou amar a Deus se eu não experimentei o perdão? Nesse sentido, eu te perguntar mais uma coisa. Se foi Deus que colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim, foi ele que decretou a queda, de certa forma, não diretamente, indiretamente? Porque Eu vou ele te... sabia que se ele colocasse a árvore, Adão e Eva comeriam. Ele sabia. Então ele poderia escolher entre colocar e não colocar. Se ele colocou sabendo que Adão e Eva iriam pecar, isso não é um decreto de Deus de que o pecado dele usando da liberdade do homem para ele decretar que o pecado iria acontecer. Então eu vou te responder isso da seguinte forma. Bom, eu tô reformulando a melhor maneira de te responder, mais simples. Tá? Como. Claro que Deus é presciente. Ninguém está discutindo isso. Tá? Mas como que ele vai provar para sua criação
que aquela pessoa é fiel se ela não for testada? Porque tudo que nós fazemos precisa de testemunha. Eis que levanto testemunha nos céus e na terra contra vocês sobre isso, isso, isso. Então tem que ter testemunho. Por isso que tem o livro das obras. O livro das obras é o testemunho do comportamento. Ele não pode chegar e dizer, eu sei que você vai pecar, então eu vou tirar ele para você não pecar. E se ficar toda a vida nisso, ô Deus, e aí, quando é que ele vai ser provado? Nós não fomos um dia? Como é que você sabe que ele te ama? Como é que ele pode dizer servo bom e fiel? Fiel de quê? Nunca foi provado? Então a questão não é saber que ele ia pecar. A questão é deixar como testemunho de que ele não foi fiel. Nesse sentido, aí eu não sou calvinista, mas eu creio que é que é aquele texto que diz que fala que todos caíram para que provassem da misericórdia, uma coisa assim. Não vou lembrar agora. Não, eu acho que eu sei o que você está dizendo. É aquele que fala que todos caíram para que se manifeste a glória de Deus, ou para que se manifeste o amor, alguma coisa assim. Todos pecaram, papapá. Isso. É como se fosse que Deus quisesse que isso acontecesse, não é? Exatamente. É o que eu penso. Eu não sou calvinista, mas eu sou um soberanista que não exclui a liberdade do homem. O que eu creio é que Deus usa da liberdade do homem para mostrar o seu caminho. Então, mas olha só. Vamos supor que Adão não peque. Agora, tudo que passar daqui, a gente não vai saber responder. Tá? Se Adão não peca, um filho dele poderia pecar ou não. Um neto dele poderia pecar ou não. Um bisneto dele poderia pecar ou não. Bilhões de pessoas, ninguém iria pecar? Satanás ali doidinho para tragar alguém? Eu acredito que alguém... Sim, eu te entendo, mas é que tá. Mas Deus poderia não ter colocado a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa é a questão. Mas se ele não coloca, todos nós nunca iríamos provar dessa fidelidade e desse amor de Deus. A gente não queria provar isso. Eu acredito que é por isso, né, que os anjos, cara, é que a gente não tem uma visão da eternidade, né? Mas a Bíblia fala que nem aos anjos foi destinado ao reino. Não foi aos anjos que foi destinado. E olha que esses anjos que ficaram, né? Eles nunca pecaram. Nunca. E eles participaram de tudo que aconteceu lá. E já foram criados, né, com poderes incríveis. E nós não. Todo anjo já foi criado maduro para poder escolher as coisas. Nós já nascemos pecando. Nós não temos escolha nenhuma. Agora, quando as contas vierem a ser acertadas, nós teremos até autoridade sobre os anjos. Parece que quando Jesus voltar, vai equilibrar a justiça. Né? Então, os anjos que nunca pecaram já nasceram maduros, né, com consciência das coisas, diferente de Adão, que tinha acabado de ser criado. Né? Os anjos, apesar de não terem pecado lá atrás, e nunca terem pecado, nós que já pecamos e pecamos até hoje, quando formos glorificados, nós seremos noiva do Deus deles. Nós somos chamados de filhos, coisa que eles não são. Nós teremos uma autoridade maior do que eles. Então, o que parece hoje injustiça, na eternidade será justiça plena. O que parece hoje uma coisa... Hã? Pode falar, pode terminar. O que parece hoje uma coisa
É... Pô, parece que Deus fez uma pegadinha com a gente, né? Mas, na verdade, quando Jesus voltar, isso tudo vai ser equalizado de uma maneira melhor e inimaginável. Porque os anjos, eles não tiveram o que nós tivemos, cara. Entendeu? Então, claro que eles tiveram que fazer uma escolha. Eles não tiveram misericórdia. Vou falar bem assim a real. Boa, É a isso aí. misericórdia. Porque é o Deus não seguinte, o precisou que eu ter vejo? misericórdia deles, pô. Exato. O que eu vejo, tá? Eu, por exemplo, deu a entender quando tu falou ali, que é como se Deus precisasse da prova para mostrar o seu amor. Eu não vejo bem assim, o que eu entendo? Eu entendo que o amor de Deus ele é eterno, que ele é amor. Então, por exemplo, um anjo de Deus, ele tem o amor de Deus. Só que ele tem um amor sem a misericórdia. É como Mas se não foi para provar o amor de Deus, não. Foi para que o nosso amor por ele viesse a ser maior do que a dos anjos. Aí eu ia falar isso aí agora. A questão é que a misericórdia de Deus para quem foi infiel para com ele e está em estado de rebelião, porque o nosso estado de rebelião, ele é espiritual. Esse espiritual, ele decorre para uma rebelião na alma e uma rebelião no corpo. Nosso corpo se rebela contra a natureza divina. Se fosse possível, o nosso corpo, do jeito que ele está, diante de Deus, na presença dele, nós seríamos fulminados. Por quê? Porque nós estamos em rebelião completa. A questão é que o amor de Deus para o ser humano, de um Deus que vem, se encarna, morre por essa humanidade, é uma medida do amor que nunca antes foi mostrada. Então, o amor de Exato. Deus sempre existiu? Sempre existiu. Antes do ser humano cair, existiu um amor incondicional entre o Pai e o Filho por intermédio do Espírito, e depois para com os anjos, e depois no Éden, antes da queda. Porém, com a queda, houve. É como se Deus quisesse mostrar para o resto da sua criação, anjos e seres celestiais, o amor. Anjos olham, olham com. Como é que é essa palavra? Estupefatos, né? Digamos assim. Eles Sim, sim. olham a obra da cruz de forma tipo, como assim? Eu não sabia que existia essa faceta de Deus. É. Aí Inclusive, quando há rebelião, a gente fica conjecturando, mas eu creio que foi desse jeito, se for diferente, né? Mas quando Deus cria os anjos, ele cria já pronto, igual criou Adão. Ele cria já pronto. Ele criou o arcanjo pronto, ele criou o querubim pronto, até porque não pode criar anjos criança para desenvolver, né? Então, eu creio que eles já nasceram prontos já. O ancião já foi criado ancião, né? Os 24 anciões e por aí vai. Simplesmente eles acordaram e viram tudo pronto. Lá na eternidade passada. E eles tiveram que crer que aquele Deus é o Deus criador. Né? Que aquele Deus é um Deus eterno, que tem que ser adorado. E aí acho que foi nisso que o diabo deve ter se levantado, deve ter feito ali uma mentira, porque ele é chamado de pai da mentira, então ele mentiu e enganou. Ele começa com engano, né? E a Apocalipse 12 que ele tem que ter essa parte das estrelas. Então ele vai lá e retira, faz aquela rebelião, quem vem comigo, quem não vem, quem vem comigo, quem não vem. Ok? E aí um grupo de anjo, que são os dois terços, fala, ó, eu acredito no Deus que eu sempre acreditei. Eu não vou nesse aqui, não. Mas e aí? Quem é que está com a verdade?
Eles nunca tiveram uma situação dessa. Eles nunca foram provados nisso, né? E agora? Então, eles acabaram de exercer uma fé também. Tiveram que ter fé, de acreditar naquele Deus que eles serviam, não ia perder a guerra contra Satanás. E aí, Deus vai lá e derruba Satanás e começa a criar o mundo. E quando ele cria o mundo, o que diz Ló? Que eles começaram a jubilar, a dançar e a cantar. Por quê? Eles viram que valeu a pena ter continuado sido fiel àquele Deus que eles criam. Né? E aí Deus vai lá e cria um homem, e toda aquela história que a gente já conhece. Né? Só que aí entra a sua história que você contou. O homem vai lá, ele peca, ele erra, né? E aí Deus faz alguma coisa a mais. Deus começa a enviar o seu filho, e aí Deus vai lá e permite que seu filho morra por amor a nós, e os anjos estão vendo tudo isso. Ele fez mais por eles do que por nós. Está fazendo mais por eles do que por nós. Né? Jesus não se tornou anjo para salvar Satanás, para salvar os anjos, não. Mas pelo homem ele fez isso. Pelo homem ele fez. Por isso que eu creio que Deus quis intencionalmente colocar a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas claro que foi intencional. Se não fosse, ele não teria colocado. Foi intencional. Para que o homem tivesse a escolha, ele sabendo que o pecado ia entrar no mundo, ele já predeterminou o cordeiro. Mas tem um detalhe, a gente tem que tomar cuidado. Deus não colocou a árvore lá para o homem pecar. Mas Deus tinha que testar o homem. Ele era obrigado a testar como os anjos foram testados. Porque Deus poderia pegar Satanás e ler o coração de Satanás e quer saber, vou tirar ele do mapa e fazer igual o MIB, né? Fazer com que todos os esqueçam. Deus, ele teve que provar o homem. Para ele ter a prova e a certeza de que o homem iria pecar. Não. Ele já tinha certeza. Exato. Então, qual foi o motivo dele colocar a árvore do conhecimento do bem e do mal? Foi para que os céus e a terra vissem que ele está fazendo justiça. Ele apenas não criou o homem e protegeu o homem do mal. Porque nem para os anjos ele fez isso. Nem para os anjos ele fez. O que eu vejo é que Deus ele é intencional nisso aí, que nem você falou. E de certa forma, a gente pode dizer sim, não me entenda errado, que Deus quis que o pecado entrasse no mundo. Não, olha só, não é que Deus... Vamos colocar de novo. Porque quando a gente fala que Deus quis, vai dar a entender que Deus está torcendo para que aquilo acontecesse. Não, torcendo não, mas ele quis para demonstrar o seu amor. Não, ele permitiu, vamos colocar, ele permitiu que aquilo acontecesse, porque a Bíblia é clara. Como é que ele fala? Misericórdia eu quero e não sacrifício. Samuel, misericórdia eu quero e não sacrifício. É uma linha tênue. Não é misericórdia não. É melhor obedecer do que sacrificar, o que ele fala. Melhor obedecer do que sacrificar. Então, poderia acontecer, o Ezequiel, sabe o quê? O pecado ele entra não é quando Eva peca, é quando Adão peca. Né? Porque a vida ela vem através do homem. Então veja bem, se Eva peca e Adão ainda tem filho com ela, e Adão não peca, Eva iria ser expulsa do Éden e Adão continuaria lá. E se Adão come da árvore do conhecimento, e se Adão come da árvore da vida, que Deus também colocou lá, do ladinho para ele comer, e aí? Não foi intencional? Deus também colocou a árvore da vida lá. Não foi só a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus colocou 2 árvores lá. É igual Deus falou para Israel: escolhe hoje, pois, o que vocês vão fazer.
Adão ia continuar tendo filho, cara. E aí os outros iam ser testados também. E Adão estava em pecado. E aí Deus agiu de misericórdia com ele. O que Deus fez? Vamos proteger a árvore da vida, porque se ele comer da árvore da vida nesse estado, aí ele perde a salvação. Porque sem remissão, ele ser eternizado, sem a remissão, aí não tem mais como dar jeito nele. Então, primeiro teria que redimi-lo para ele ser eternizado, perdoado e limpo de todos os pecados. Então, por misericórdia, Deus foi lá e protegeu a árvore da vida. Então, o pessoal foca muito na árvore do conhecimento do bem e do mal, mas Deus também deixou ali bem do ladinho a árvore da vida. Ele poderia escolher. Só que o diabo chegou na frente, ó, e Deus falou, não coma. A partir do momento que Deus fala, não coma, porque senão você vai morrer, né? Ele está dando uma ordem para ele. Então apesar de ele não saber o que era morte, ele tinha que acreditar pela fé no Deus que criou ele. Ele tinha que acreditar. E aí, na medida que ele ia amadurecendo, na medida em que ele ia crescendo, ele ia acabar tendo conhecimento do bem e do mal naturalmente. Porque conhecer o bem e o mal é conhecer o certo e o errado. É só isso. Uhum. E aí, quando ele come dessa árvore do conhecimento, não sei se você já viu aquele filme Robocop, o 3, o último que lançaram agora, né? Tá lá o cara lá, e aí ele sofre acidente e vai fazer vão botar um chip nele, no cérebro dele, mas é uma pancada de informação que ele recebe. E o cérebro dele não aguenta, ele quase queima, ele quase explode. Por quê? Tem parafuso. Ele recebeu muita carga de informação e o cérebro não aguentou. Então, quando Adão tem um conhecimento do bem e do mal, ele pega muita carga de conhecimento a ponto dele entender que ele estava nu. Por exemplo, eu creio que Adão ele não foi criado com um corpo glorificado. O primeiro corpo glorificado foi Cristo. Então, sim, Deus ele criou Adão pronto para ter um crescimento espiritual e corporal à medida que ia se relacionando com Deus. Então era um crescimento. Isso. O conhecimento não há erro em ter conhecimento do bem e do mal, Ezequiel. Tanto é que quando ele peca, o que Deus faz? Agora ele é como um de nós, conhecedores do bem e do mal. Agora é como um de nós. Né? Então não há erro em ter o conhecimento. Tanto é que lá em Hebreus fala, né? A nossa mente exercitada pela prática para discernir o bem e o mal. O bem e o mal. O que eu vejo é que nessa crescente e tu vê, né? Interessante. No jardim, Deus ele visitava Adão. E tinha um homem, uma mulher e uma árvore no meio do jardim. E Deus visitando. Deus não morava com o homem. Deus visitava o homem. Olha que interessante que tu vê que esse plano de crescente em conhecimento de Deus estava determinado para que acontecesse com Adão. Adão caiu dessa dimensão e começou a entrar numa decrescente ao invés de uma crescente espiritual. Isso. Começou a criar cardos e abrolhos porque parou de se relacionar com Deus. Só que o interessante é que na cruz esse relacionamento espiritualmente ele volta à crescente, que é o quê? A santificação. Porém, no reino de Cristo, vamos colocar o reino eterno já, você vê que Deus ele não vai fazer mais visitação. Vai ter algo a mais sublime do que no Éden. Porque no Éden era o jardim. Lá vai ser a cidade. No Éden era Adão e Eva.
Na cidade vai ser Cristo e a igreja. Tudo. E o Pai habitando conosco. Não mais visitando, habitando. Habitando. Por quê? Porque Exatamente. entrou na crescente. E eu vejo que essa crescente, ela dá um up no milênio. Porque o que é o milênio? O milênio é Cristo e a igreja preparando a terra para que Deus venha e faça morada. A gente não vai ficar de braço cruzado no milênio. O milênio vai ser uma preparação da terra, um descanso de derramamento de sangue, sábado, né? Um Uhum. descanso de derramamento de sangue, para que Deus habite conosco. Então eu consigo ver aquilo que foi deixado no Éden vai ser retomado. E de É, fato já foi. porque você vê que se o homem não peca, Deus visitava o homem na virada do dia, correto? E aí, Deus visitava o homem na virada do dia, e se o homem enche a terra, como era esse propósito, Deus deixaria de visitar o homem e passaria a habitar com os homens, porque esse era o propósito original dele, habitar com os homens. Porque em algum lugar da terra seria virada do dia, então Deus iria ficar, né, ali habitando com os homens. Deus quer fazer isso com Israel, tanto é que ele coloca o tabernáculo ali, diz que habitaria no meio de vocês. Israel peca. Jesus vem e habita no nosso meio, ele tabernacula em nosso meio, esqueno, e Deus Aí habitou. começa o processo de tabernacular. Começa com É o homem, o filho, aí passa para a igreja e no final é Deus habitando para conosco. o próprio Deus, né? Deus habitando com os homens e com a árvore da vida lá no centro da Nova Jerusalém, né? Abençoando tantas nações como a própria igreja, porque ela produz fruto e ela produz folha, cada um para um grupo diferente. Você vê que até as nações participam da árvore da vida, né? Mas elas já passaram pelo conhecimento do bem e do mal. Por isso que elas foram julgadas e aprovadas no grande trono branco, né? Então, o conhecimento do bem e do mal, ele iria adquirir aos poucos. Só que ele adquiriu de forma abrupta e desobedecendo a Deus. E Deus colocou também ali a árvore da vida, mas ele não quis, né? É Porque como, foi é como, enganado. é como se Deus ele ainda estivesse criando o homem e melhorando o homem na sua criação. Porque Cristo é esse upgrade da criação, porque ele é o primeiro homem glorificado. Então Cristo Sim, ele é o verdadeiro Adão que enviado ao mundo mostra o que é ser Adão de verdade. sim. O que nessa questão da habitação, e a gente está falando de Gênesis e Apocalipse, na questão do plano, né? E isso é bem profético do que a gente está falando, e tem a ver com o assunto, tem a ver com a soberania divina. Existe um texto que, para mim, Ezequiel é o melhor texto que resume o plano de Deus todo, de Gênesis e Apocalipse, que é Efésios, capítulo 1, o verso 9 e o verso 10. Vai dizer assim, Efésios 1, 9, 10. 1, 9 e 10. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que prospera em si mesmo. De tornar, você usa esse versículo direto, né? De tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Esse é o plano de Deus. No final, Convergir. tudo será convergido em Cristo, tudo que há nos cosmos, nos céus e na terra. Exatamente. Tudo que há no céu e na terra vai convergir em Cristo em uma coisa só, para que em Cristo
quando ele entregar o reino ao Pai, aí o Pai vem e habita conosco. Então, Deus só pode habitar na terra quando tudo em Cristo estiver convergido. Convergido. E aí, quando tudo Aí tiver convergido, ele entrega pro Pai. entrega pro Pai habitar. Aí é que tá. E existe uma. Até tô procurando aqui uma citação de um teólogo chamado T. Austin Spark. Deixa eu ver se eu acho aqui. E depois eu quero ir embora, que eu já tá tarde aqui. Cara, tô vendo aí que já vai dar 1 da manhã, né? É. Tá, enfim, eu sei de cabeça, eu queria citar exatamente a frase, mas eu sei mais ou menos de cabeça. Mais ou menos diz assim, ó, que no final de tudo, o plano de Deus no final de tudo, no reino eterno, não vai haver sequer nada que ao você olhar, fisicamente, olhar cada átomo do universo que Deus estiver habitando, no final de tudo, não vai haver nada que ao olhar você não vai ver a glória de Cristo. Eu creio nisso. Deus será tudo em todos. Tudo em todos. E quando diz todos e tudo, quando diz todos são pessoas. E quando diz tudo, É tudo. coisas. É tudo. É. Então, por exemplo, eu tenho esse livro aqui, tá? Vamos dizer, a Bíblia, né? Ele é matéria, assim como eu sou matéria. Só que eu não estou glorificado. Então, o que diferencia a matéria Ezequiel da matéria isso aqui? Quase nada. Na prática, Sim. né? Eu vou estar glorificado. Só que no reino eterno, não no milenar, tudo vai ser glorificado. Todo átomo. Então nós vamos ter livro glorificado, árvore. O que é a árvore da vida? A árvore da vida é uma árvore glorificada. Sim. Se Adão come, ele iria viver eternamente, né? E aí ele ia ser perenizado naquele estado infinito de pecado, né? Então a árvore da vida vai perenizar um mundo. Vamos colocar assim, né? Não é que é o mundo, não tem nenhum texto que fala isso. Mas eu só estou usando aqui para a gente poder entender, já que a gente falou da árvore, né? Perenizar o mundo no estado de glória. De glória. Tudo terá a glória de Deus. Tudo. De Cristo. Sim, tem que ser dele, né? Exato. Toda a terra está cheia da sua glória. Porque o Filho reflete a glória do Pai. Exatamente. Então, eu acredito sim, né, que no reino dele, tudo terá glória. Tudo será cheio de glória de Deus. As nações serão cheias da glória de Deus. Olha só que interessante, né? Tudo na terra terá a glória de Deus. Inclusive... E tipos de glória, né? Até as comidas, eu creio que terá a glória de Deus. A comida vai ter... acho que é o Salmo 78. Vai dizer que o pão que os homens comeram no deserto era pão dos anjos. Pão espiritual. Aí é que está a questão. O pão que a gente come hoje, eu vou falar comida, né? Ela alimenta a carne. Só que no reino eterno, a comida que você vai comer, como tudo vai estar... Lembra? Efésios 1:9. Tudo vai estar junto. O espiritual e o material. Unidos, convergidos em Cristo. O que isso quer dizer? Que a comida que nós iremos comer no reino eterno, ela não vai alimentar só a carne como alimenta hoje. A comida que a gente come no reino eterno, ela alimenta o espírito também. Sim, porque nós iremos estar comendo... Isso vai soar até estranho, né? Por causa da questão da transubstanciação. Mas vamos falar. Você está ingerindo a glória de Cristo. Eu entendi, entendi. É porque você tá. A sua colocação, apesar de que, né? Tudo que está na terra
se move porque Deus dá vida, né? Eu entendi o que você falou. Tudo é Ele que dá vida. Então, se você comeu daquela fruta, é porque naquela fruta tem a vida de Deus ali. Só que agora no reino eterno vai ser mais do que uma vida de Deus. Ali nada vai ser neutro. Plenitude. Vai ter a É a plenitude. Nada plenitude. vai ser neutro. Claro que não é uma glória como nós, né? Mas vai participar de algo divino ali naquilo dali. Como tudo no céu é divino, como tudo no céu é santo, como tudo no céu é puro, como tudo que tem no céu, que seja um trono, que seja um chão, né, do mar de vidro, que seja um papiro, que nenhum homem pode abrir sequer, né, só o Cordeiro poderia abrir, tudo será santo aqui na terra. Nada uma poeirinha no chão vai ter uma raiz de pecado. Por isso que Deus pode descer e habitar aqui conosco, porque é como se a terra se tornasse o céu, e o céu estará na terra. Então, essa é o convergir, né? Onde você olha para todos os cantos, até o ar que você respira a glória de Deus. Cada átomo. É isso aí. É isso aí, Ezequiel. E tudo isso na sua soberania, né? Claro, né? Senão, nada feito. Se isso não faz parte do propósito eterno, né? Isso é propósito eterno. Deus determinou que seria Exato. assim. Aí eu acredito. O macro, eu acredito, né? Com certeza. Vai lá dormir, meu amigo. Já vai dar 1 da manhã aí, cara. Certo? Valeu. Grande Valeu, abraço aí. obrigado aí, queridão. Na Fica na paz de Deus, paz. ficamos. Valeu, tchau.